Data Science, o ingrediente secreto para IA orientada a relacionamentos. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou responsável por Professional Services na Neo4j, é uma empresa de banco de dados em grafo. Eu sou responsável pela parte de consultoria na América Latina. E aqui está um grafo um pouco da... Quem já conhecia a grafo aqui, levanta a mão. Oh, aí sim, hein? Nossa, vou cortar 6 slides aqui então. Que beleza. Porque, eu fazia essa mesma pergunta um ano atrás, assim, o pessoal não sabia se era de comer, passar no cabelo. A pessoa fala, não, eu uso gráfico todo dia. Eu falo, não é gráfico, é grafo. Então aqui eu sou Eliezer Pelão, eu sou casado com uma médica, Fabiola, eu tenho um pet chamado Bacon, eu trabalho na Neo4j, sou formado em Sistemas de Informação pela USP de São Carlos, fiz Engenharia de Software, especialização em Engenharia de Software na Unicamp e atualmente estou fazendo mestrado Inteligência Artificial na Unicamp também. Então, esse, para quem não conhecia a grafo, quem não conhecia a grafo, levanta a mão. Aí, ó, tem um pessoal, é boa. Então, isso daqui é um grafo, eu vou explicar o conceito, passar, né, fazer uma revisãozinha rápida, mas isso daqui é um grafo. Tá? Veio lá do Euler, de 1726, se eu não estiver errado. Então, não é algo inventado pela Neo4j. A Neo4j é o primeiro banco de dados que armazena os dados dessa forma aqui. A gente não armazena em tabela, em documento, a gente respeita, mas a gente armazena dessa forma aqui, que é muito mais legal. Vamos lá. Então, tudo na nossa vida está conectado, né? A gente usava uma frase, não, banco de dados em grafo é bom para coisas que estão conectadas. Mas o que não está conectado hoje na nossa vida? Então, se eu pensar em redes de pessoas, funcionários, clientes, quem conhece quem, se eu pensar em redes de transações, fazer gestão de risco, uma pessoa comprou um determinado produto, ela devolveu um determinado produto, cadeia de suprimento, pedido, pagamento, pensar em rede de conhecimento, quem conhece o quê, conteúdo empresarial específico. Então, eu tenho uma pessoa que ela é fã de um time de futebol, ela gosta de jogar bola, tem uma outra pessoa que joga naquele time de futebol. Então, tudo isso vai virando essas conexões, tá? Então, essas conexões, quando a gente fala de IA, eu já vou explicar mais para frente um conceito um pouquinho mais detalhado de grafo, mas a parte de machine learning, quando a gente fala aqui de inteligência artificial, o machine learning tradicional aí que eu estou chamando, ele praticamente ignora essa estrutura de rede, porque ela é muito difícil de você extrair. Você consegue extrair até a página 2 ali, então você precisa de uma estrutura específica, então a gente precisa de uma estrutura de dados correta para armazenar e recuperar relacionamentos. Tá? Tem como fazer com relacional? Já vou mostrar. Então, a gente adicionando relacionamento aos nossos pipelines aí de inteligência artificial e de machine learning, a gente traz algo que é muito importante em grafo, que é o contexto. Então, a gente deixa de ver uma informação como uma informação isolada. Então, você tem lá, por exemplo, uma base de dados em documento, você tem uma transação isolada, mas você não sabe quem que é aquele cliente, o que ele comprou antes, o que ele comprou depois, do que ele gosta. Então, quando a gente não consegue fazer esse tipo de previsão, é inacessível essa informação. Então, a gente precisa colocar grafos dentro do nosso pipeline de machine learning. Então, um pouquinho do que são grafos. Então, a gente tem alguns conceitos aí, só relembrando. Tem alguns conceitos que nó representa uma entidade, a gente tem um relacionamento que conecta nós entre si, e a gente tem uma propriedade que... Opa, boa, excelente. Deixa eu dar um permitir aqui. Oxe. Aí, boa. Então, aqui a gente tem, deixa eu passar para cá, a gente tem aqui as propriedades que podem ter, achei que eu ia cair aqui, são propriedades, eu posso colocar essas propriedades tanto no nó como no relacionamento. Todos esses conceitos juntos a gente chama de Label Property Graph, tá? Que é uma forma de você usar grafo. Então, ali eu tenho um nó, né, que eu posso chamar de pessoa, que é o Eliezer ali. Eu amo minha esposa, se minha esposa estiver online aí, aqui, ó, eu amo ela me ama, eu moro com ela, eu dirijo um carro e ela é dona do carro. Tá? Então, eu tenho 3 nós, e eu tenho propriedades ali no nó do carro, por exemplo, a marca, o modelo. Eu posso ter propriedade no
relacionamento, eu dirijo esse carro desde 1/10/2023. Com essa estrutura relativamente simples, eu consigo resolver uma porrada de problemas de contexto, tá? Trazer isso para os nossos contextos de negócio. Então, vou trazer um exemplo aqui didático, tá? Então, imagina que esse grafo aqui, eu tenho os nós que são roxos, são produtos, tá? Os nós que são rosinhas aqui, o Session ID, são sessões. Esse grafo é um grafo de transações de um e-commerce, tá? Mapeamento de comportamento de usuários no e-commerce. Os nós laranjas são de clientes que acessaram o e-commerce. E o nó vermelhinho aqui são eventos, e os nós de verdinho são de consultas, tá? Então, eu tenho consultas que foram feitas. Então, eu tenho lá que a Jane, ela entrou, abriu uma sessão, ela acessou meu e-commerce, ela procurou por uma determinada lâmpada ali, aí com um determinado material, ela foi lá e procurou a mesma lá com outro material, ela comprou esse daqui e esse daqui, então ela comprou esses dois produtos, tá? Aquele produto, ele pertence a uma determinada marca, esse produto pertence a outra marca. Ela fez uma pesquisa ali, essa pesquisa foi usada nessa sessão. Então, eu tenho todas essas conexões para mapear um comportamento de compra da Jane, tá? E eu tenho aqui também o Mingo aqui, que ele teve uma outra sessão, que ele comprou esse produto e ele visitou esse determinado evento. E o Adit aqui também visitou esse determinado evento, também entrou no meu e-commerce, adicionou um produto no carrinho e comprou um outro produto, tá? O que é legal daqui? Eu consigo trazer informações de data sources diferentes para dentro do meu grafo e consigo ter essa visão 360. Eu consigo ver 360 tudo que está acontecendo ali ao redor do meu cliente, tá? Então, essa é a vantagem de a gente usar um grafo. Ficou claro até aqui? Boa. Como que eu represento isso se eu for usar a tabela? Tá? Eu vou ter que fazer uma matriz falando, ó, o Mingo comprou uma lâmpada ali, a outra comprou um negocinho de encaixar a lâmpada, a outra comprou um travesseiro. Então, eu tenho que fazer uma matriz do que está conectado com o quê. Tá? Qual que é o problema disso aqui? Alguém se arrisca a dizer? Qual que é o problema? É para cá, e você vai ter um monte de buraco no meio. Certo? Você vai ter algo que a gente chama de sparse. Então, onde que o bicho pega? A gente tem o histórico de cada cliente, eu quero gerar uma recomendação para um cliente. Eu tenho o histórico de cada cliente, então a informação ela vai estar espalhada, se eu tiver numa tabela. Como que eu faço a redução de dimensionalidade? Eu tenho que fazer lá faturação de matriz, né? Cálculo 1, 2, 3, 4, lá, pega solto aqui. Fazer embedding de conteúdo, transformar o conteúdo em vetor, e adequado apenas para recomendações baseadas no conteúdo. E quando eu vou também obter insights para dados novos, eu tenho recomendações de baixa qualidade, porque às vezes eu não tenho esse contexto, eu não consigo fazer essas conexões com coisas passadas. Então, gerar recomendação personalizada é difícil, devido a essa alta dimensionalidade, tem muitas dimensões, e esse conjunto de dados esparsos. Como que a gente resolve isso? A gente usa grafo para capturar essa estrutura da rede. Então, a gente monta consultas em grafos para armazenar e recuperar os relacionamentos e usa algoritmos de grafos para inferir relacionamentos. Tá? Então, aqui, se eu tenho que essa pessoa ela comprou esse produto e esse produto, eu consigo inferir que esse produto ele é comprado com esse produto. Eu começo a fazer inferências em cima do meu grafo. Aí eu sei que, se ele comprou esse daqui e ele fez essa pesquisa nesse daqui, por exemplo, ou são da mesma marca, esses dois são produtos similares. Eu vou ajuntando isso e montando novos relacionamentos em cima do meu grafo. Tá? O que isso traz de poder? Aí eu consigo falar, pô, se esse cara aqui ele fez uma sessão e ele olhou esse produto aqui, pô, talvez ele se interesse por esse produto aqui também. Eu começo a conectar as coisas e gerar recomendações personalizadas. Beleza? Onde eu posso usar grafo? Eu posso usar em todas as minhas etapas do meu processo de data science, ali do processo desde o levantamento dos dados, eu posso criar grafos ali para armazenar meus dados. Eu vou fazer a minha modelagem, fazer um feature engineer lá, eu posso usar grafos para trazer novas informações
eu vou investigar, fazer uma análise em cima desses dados. Eu consigo usar grafo aqui também. E no final, ali na utilização, lá na, que a gente falou bastante nas outras palestras, na hora de entregar valor, a gente pode mostrar isso como uma tabela? Pode. A gente pode mostrar isso como um grafo. Às vezes faz sentido, tá? Você mostrar isso, esse resultado, como um grafo. Tá? O pessoal falou bastante sobre governança de dados aqui. A gente fez um projeto com o cliente que a gente mapeou as operações, os processos ali de governança de dados e colocou num grafo para eles. Então, eu sei que está desde a operação até o atributo. Então, eu sei que ó, esse atributo aqui, esse bank account aqui, se ele mexer aqui, quem que ele vai ter que avisar? Ah, eu vejo todas as aplicações que estão ali conectadas, assim, tantos níveis aqui com esse atributo, falo, ó, se eu mexer aqui, vai cair essa casinha aqui. Então, eu consigo montar um grafo para resolver um problema de governança de dados também. Então, né, o que é o Graph Data Science? Né? Faz essa ciência de dados com grafo. A gente pode dividir, né, a parte ali de Machine Learning, que a gente tem lá a parte de Feature Engineering, a parte de Analytics. Eu tenho a parte aqui de visualização, que eu tenho a parte de Analytics também, exploração de dados. E a parte de Queries aqui de consultas, que eu englobo ali a parte de Feature Engineering e também a parte de exploração de dados. Quando eu junto essas três grandes áreas, no miolinho ali eu tenho o Graph Data Science. Então, as consultas é encontrar padrões que você sabe já que existe, Machine Learning para descobrir tendência e fazer previsões, e visualização para explorar, colaborar, explicar, entregar valor para o meu cliente. Aonde eu posso usar? Aí eu conecto com várias outras palestras que também o pessoal falou. Beleza, o que eu posso usar? Detecção de fraude, acho que é o exemplo mais comum que tem de grafo, mais clássico assim de grafo, que é eu tenho lá, né, uma loja de carro de luxo, o Jorge aqui tem uma joalheria, eu vou lá, compro uma joia da empresa dele, ele vai lá, compra um carro da minha, a gente lava um dinheirinho ali. Como que eu sei que, pô, a gente é amigo no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, eu vejo essas conexões e falo, pô, tem alguma coisa errada aqui. Pode ser uma fraude aqui, pode ser uma lavagem de dinheiro aqui. Desambiguação, segmentação. Quero fazer uma divisão dos meus clientes. Eu vou comparando clientes que são similares pelo grafo. Qual que é o problema de eu usar segmentação, por exemplo, usando ferramentas tradicionais, usar filtros? Ah, eu vou pegar, fazer cortes nos meus dados ali e usar filtros. Se eu perguntar para vocês, quem que é um homem que nasceu em 1941, que mora num castelo, que mora no Reino Unido, que é milionário, pô, vem duas pessoas, Ozzy Osbourne e o Rei Charles. Que um come morcego e o outro é o rei da Inglaterra. Eu falei, não tem nada a ver um com o outro. Por quê? Porque eu fui fatiando lá meus dados lá e coloquei os dois no mesmo balaio. Não tem nada a ver um com o outro. Por quê? Eu não olhei o contexto onde eles estão. Recomendações personalizadas, ciências biológicas, previsão de churn, gestão de dados mestres, MDM. Eu tenho 62 bases de dados, eu quero ter um lugar para saber qual informação está onde. Pô, uso um grafo para fazer essa conexão. Manutenção preditiva, cybersecurity, tem muitos casos. A gente tem casos, assim, de agro, de fazer previsão de chuva com um grafo. Então, assim, a gente sai muito desse papel só de fazer detecção de fraude e lavagem de dinheiro. Então, como que a gente, né, divide as etapas ali, né, as etapas de maturidade ali do nosso processo de Graph Data Science? A gente tem o processo de grafos de conhecimento, a gente encontra padrões que a gente está procurando nos dados conectados. Então, o que é um grafo de conhecimento, tá? Eu falo que é igual ao Pokémon lá, é a evolução do grafo. Eu falo assim, eu tenho um grafo de conhecimento, quando você começa a trazer sentido para as coisas. Porque só eu pegar minhas tabelas e jogar para grafo, eu fiz um deparo ali, né? Então, pode ser como começa, mas eu preciso começar a trazer formas de entregar valor com aquele grafo. Então, eu tenho que ter uma estrutura, eu tenho que ter lá os nós relacionamentos, eu tenho que ter os fatos ali sobre pessoas, lugares, coisas interligadas, eu tenho que ter uma organização, eu tenho que ter um contexto ali para raciocínio sobre os dados, e é um formato que é entendido por máquinas e seres humanos. Quem teve dúvida lá quando viu aquele grafo do e-commerce, depois que eu expliquei as bolinhas, é claro, pô, você olha lá e fala, pô, beleza, se entrar uma nova bolinha aqui, um novo nó, eu sei o que significa. Eu consigo explicar para uma pessoa não técnica, eu consigo apresentar um grafo lá para alguém de C-Level e falar, ó, o seu problema, se eu vejo um monte de bolinha acumulada, ó, o seu problema está aqui. Tá? Então, eu consigo montar esse grafo de conhecimento. Então, quando a gente fala, né, de
de gráfico de conhecimento, a gente tem uma etapa ali que a gente vai pegar nossos dados, vai trazer ali, modelar eles em grafo, a gente vai fazer consultas em cima desse grafo, a gente tem uma linguagem que se chama Cypher, para quem não pegou a referência aí de... Opa! Aí você fala Cypher, já baixa o vilão do Matrix aqui. Oxe. Voltou? Não é o meu não tem esse símbolo aqui. Voltou? Tcharam. Boa. Uxi. Aí, voltou. Boa. Para quem não pegou a referência em Cypher, Neo4j, quem já assistiu Matrix aqui, levanta a mão. Boa. Então, Neo4j é o Neo do Matrix. E Cypher, que é o vilão do primeiro filme, é o Cypher, a nossa linguagem de consulta, que é essa linguagem aqui de procurar padrões. E a gente tem uma biblioteca lá de utilidade, chama APOC, que é Awesome Procedures Over Cypher, mas é para ter o APOC do cara do primeiro filme também. O cara que fundou a Neo4j gostava pouco de Matrix, né? E a gente tem lá ferramentas de visualização em gráfico. A gente tem o Neo4j Browser e o Bloom, que a gente consegue visualizar esses grafos também para entregar ali na ponta. O que a gente pode fazer com grafo de conhecimento? A gente tem desde a parte lá, por exemplo, financeiro. Eu quero saber quais contas que estão sinalizadas ali, que foram marcadas como reportadas lá para o COAF, por exemplo, que estão na rede de quem está solicitando um empréstimo a mais de 4 hops de distância. Pô, como que eu faço isso? Com grafo a gente consegue resolver. Quantas variáveis de login conta tem em comum? Quando eu junto vários logins, o que tem em comum entre eles? Eu posso adicionar esse tipo de métrica no seu processo ali de onboard, processo de aprovação, por exemplo. Ciências biológicas. A Pfizer usa a Neo4j, usou ali para pesquisar vacinas. Eu quero saber quais componentes atuam em cada doença, quais tiveram sucesso, quais não, para eu pensar numa nova vacina, por exemplo. Quais genes podem ser alcançados ali com 4 hops de um alvo de tratamento? Quais mecanismos em comum existem entre 2 medicamentos? Então, eu consigo também, para a área biológica, aplicar grafos de conhecimento. Marketing e recomendação. Eu consigo fazer a filtragem colaborativa. Quem compra isso também compra aquilo. Quais itens aumentam a probabilidade de comprar um outro item numa transação subsequente? Hierarquia. Quais itens são semelhantes ali, se eu tenho uma estrutura ali de componentes de um determinado produto? A gente fez um projeto de recomendação que a gente fazia isso. A gente calculava a similaridade entre os clientes, baseado no perfil de compra deles, criava os clusters ali para conseguir criar as comunidades, e a gente, para cada comunidade, a gente falava, não, beleza, qual que é o comportamento desse cliente perante a comunidade dele? Todo mundo é pequenininho, tem esse perfil de compra, mas, pô, tem um cara aqui que ele não está comprando o produto XPTO. Pô, vamos recomendar ele comprar esse produto para que ele tenha o mesmo padrão de compra dos outros da mesma comunidade. Eu tenho cadeia de suprimentos, então eu consigo ir juntando esses grafos lá, formando um grande gráfico de conhecimento de trazer fornecedor, trazer operação, logística, venda e marketing, né, para ter uma visão lá de Bill of Materials, Supply Chain e cliente lá, Customer 360, eu posso colocar tudo no mesmo grafo, que faz todo sentido, porque o cliente, para o Bill of Materials, para o Supply Chain, para o Customer 360, ele é o mesmo. Ele é um nó só. Aí é outra coisa que a gente traz economia de dados também, porque no nosso banco ele vai ser um nó. Ele é o mesmo cliente para todos os casos de uso. Beleza? Quando a gente fala de algoritmos de grafo, que beleza, eu tenho os grafos de conhecimento, eu preciso montar algoritmos para enriquecer esse meu grafo. Então, eu uso técnicas de machine learning não supervisionados para identificar determinadas associações. Esses aqui são os algoritmos de grafos, não foi a Neo4j que inventou esses algoritmos, são os algoritmos que já tem na matemática lá. É uma área que foi criada em 1720. Então, vocês imaginam quão madura que é essa área para o pessoal da matemática. A gente trouxe e fez a implementação de todos esses algoritmos de grafo dentro da plataforma. Então, eu tenho aqui também algoritmos de machine learning supervisionados para classificar um nó, por exemplo, ou de comunidade, centralidade, importância. Eu vou mostrar, se Deus quiser, vai dar um tempo de eu mostrar uma demo de 3 minutos para vocês, mas eu tenho algoritmos que eu posso usar para me ajudar a trazer novas informações ali em cima do meu grafo de conhecimento. Então, eu posso ser dividido ali entre algoritmos supervisionados, não supervisionados. Dentro dos não supervisionados, eu posso ter cluster, associações, redução de dimensionalidade.
No supervisionados eu posso ter predição de link, classificação de nós e regressão, por exemplo, de propriedades. Eu vou explicar alguns deles aqui, não vou entrar em todos. Então, eu falei para vocês como eu enriqueço o meu grafo de conhecimento. Eu posso pegar desde ali de dados estruturados, JSON, XML, CSV, posso pegar dados não estruturados, eu posso pegar um PDF, usar uma LLM, tem essa demo pronta no nosso GitHub, quem tiver interesse. Se vocês entrarem lá, LLM Graph Builder, tem um site que você coloca lá o seu PDF e ele quebra aí, se transforma num grafo. Tá de graça e tem o código open source também. Então, eu consigo pegar esses relacionamentos e jogar para dentro de uma base Neo4j. Consigo pegar algoritmos de grafo e outras consultas, gerar semântica, gerar relacionamentos derivados, mais contexto, e jogar tudo isso na base de grafo da Neo4j. Então, eu consigo trazer isso e ir enriquecendo o meu grafo de conhecimento. Entrou uma base nova, faço um pipeline lá e trago para o meu grafo de conhecimento. Então, eu posso usar, por exemplo, passar rapidamente aqui alguns exemplos. Eu tenho resolução de identidade. Eu pego lá dados de diferentes fontes. O Jorge aqui está como Jorge Oliveira. Qual que é o seu outro sobrenome? Kennedy. Lá vai ter um lugar lá, numa base, que ele vai estar Jorge K. Oliveira, outra ele vai estar com o nome completo, outra vai estar só com as iniciais. Como que eu sei que todos são a mesma pessoa? É esse problema de resolução de identidade. É saber que em sistemas diferentes, ele é a mesma pessoa. Então, eu consigo lá usar lá minha biblioteca que eu tenho lá da POC, criar embeddings dos nós, por exemplo, e criar comunidades para eu saber, esses 3 nós aqui estão muito parecidos. Qual que é a chance de ser a mesma pessoa? E eu vou juntando esses nós. Recomendação personalizada, que eu já falei para vocês, já de a gente olhar para a similaridade entre clientes. Eu faço um embed ali para saber a identidade, a similaridade, e recomendo produtos baseados nessa correlação entre produtos, histórico de compra, consulta, o que ele buscou, compras históricas, e eu consigo trazer esse tipo de recomendação personalizada usando grafos. E o último, que é a parte de a gente usar machine learning nativo em grafo, ou seja, usar grafo ponta a ponta no processo de machine learning. Então, às vezes, a gente vai usar ali embeds para saber coisas que, às vezes, você nem sabe sobre a sua base de dados. Informações ali, que a gente fala que é o visualizando o invisível, porque você nem faz ideia que tem aquela conexão, e aí, com algoritmos de machine learning no grafo, você consegue trazer isso. Então, o que a gente pode usar? Eu posso ter o Graph Feature Engineer, que eu uso lá consultas, que são criados por humanos e resultado legível por humanos, algoritmos que já são fórmulas pré-definidas, e tem um resultado legível por humanos, ou embeddings, que são fórmulas aprendidas lá pela inteligência artificial, e o resultado legível por máquina. Eu vou falar, o que significa esse vetor aqui? Não sei, mas o meu algoritmo ele vai saber que um vetor está próximo do outro, então ele vai saber que são similares, certo? Então, eu uso essas 3 técnicas e coloco isso dentro dos meus workflows ali de machine learning. Então, como que fica aí o Graph Machine Learning? Tá? Eu posso usar ali a parte de Feature Engineer, aí eu tenho lá meu modelo preditivo, que eu seleciono o tipo de modelo, a seleção das propriedades, faço o treinamento de teste, seleciono o modelo, eu aplico o modelo a dados existentes ou novos dentro do meu grafo de conhecimento, armazeno esse modelo no banco de dados, eu posso lá publicar e compartilhar, e usar as previsões ali para tomar decisões ou para melhorar o próprio grafo, fazer o retorno ali e melhorar o meu grafo com o resultado disso. Então, eu tenho cada uma dessas etapas de machine learning, que é o machine learning, né, uma visão simplista, que é o machine learning tradicional, mas eu consigo fazer cada uma dessas etapas utilizando grafo, beleza? Então, o que eu consigo fazer, por exemplo? Eu tenho um determinado nó, eu quero saber lá, qual tipo de nó que é esse? Como eu consigo classificar esse nó? Essa transação é uma transação que é fraudulenta ou não? Como que eu classifico esse nó? Ou predição de link. Deveria existir esse relacionamento aqui? Aquele caso que eu falei para vocês. Um cliente comprou 2 produtos. Deveria existir uma similaridade entre esses 2 produtos? Então, esse tipo de resposta que a gente traz aplicando o machine learning dentro do grafo. E falando, né, um pouquinho do framework aí da Neo4j de Graph Data Science, a gente tem uma biblioteca de Graph Data Science da Neo4j,
que a gente tem todos esses algoritmos, né, essa parte de machine learning já tem tudo pronto, inclusive na versão open source da Neo4j tem bastante coisa, não tem todos os algoritmos igual tem na Enterprise, mas tem bastante coisa para vocês brincarem já. Tem nosso ambiente de sandbox lá, sandbox.neo4j.com, que vocês podem usar também. Tem a parte, né, o banco de dados em grafo ali, para a gente criar essa e persistir nativamente aí, os dados na base de dados Neo4j. E o Neo4j Bloom, que é a exploração visual aqui desses grafos, quando eu quero fazer entregar isso na mão de um analista de dados, por exemplo, para fazer a exploração. Beleza? Então, minha provocação aqui é façam previsões mais precisas. Então, a gente consegue, com esse material aqui, responder. Quantos minutos tá? 7 minutos? Boa. Responder perguntas intratáveis ali, aumentar essa precisão preditiva. Então, a gente é o primeiro framework ali de ciência de dados com grafo, então eu mostrei ele aqui, a gente consegue aplicar em todas as etapas. E a gente tem, né, recurso empresarial, escalabilidade, suporte. A gente tem cliente com 3 tera de grafo lá dentro da nossa plataforma. No final, é trazer a ciência de dados, né, com grafo prático e fácil de usar, juntamente com a exploração visual. Para quem quer começar ali gratuitamente, a gente tem o Graph Academy, que é uma plataforma de ensino de grafos da Neo4j, e tem uma plataforma, um SaaS também, que tem uma versão free que vocês conseguem criar uma conta de vocês, ter até 200 mil nós e 400 mil relacionamentos. Todo mundo tirou foto aqui já? Beleza? Boa. Antes de eu fechar, 2 minutos para mostrar uma demo, antes que o Ernesto me corte aqui. Beleza, então eu tenho aqui, esse aqui é o Bloom, Neo4j Bloom, que é minha ferramenta de exploração. Eu carreguei aqui, lá no Sandbox, vocês têm esse banco de dados pronto já. Eu tenho um banco de dados em grafo de aeroportos. Que eu tenho qual aeroporto tem a rota para qual aeroporto. Beleza, eu vou colocar uma consulta aqui. Nossa Senhora das Demos. Vamos lá, colocar de aeroporto para aeroporto. Tem um relacionamento entre aeroporto e aeroporto que tem uma rota entre eles. Tchararã. Não cai a minha máquina. Não cai a bateria. Ele vai carregar uns 2.000 mais ou menos. Pô, eu tenho todos esses aeroportos aqui. Cada relacionamento é uma rota entre um aeroporto e outro. Eu tenho aqui na plataforma um Graph Data Science. Eu vou aplicar um algoritmo, não vou olhar lá porque está dando delay. Um algoritmo de centralidade para saber quais aeroportos que são mais centrais, são quem tem o foco ali. Pô, se eu quero abrir uma filial, né, do McDonald's, eu vou montar no aeroporto que tem mais entrada e saída de rota para, que lá é onde tem mais gente passando ali. Beleza, eu poderia colocar um peso aqui, né, quantas pessoas tem ali, mas beleza, eu vou rodar o padrão aqui. Beleza, e vou colocar um color aqui. Então, esses aeroportos que estão, não sei se dá para ver aí, que tem uns que está verdinho, um pouquinho mais escuro. Deixa eu dar 2 cliques nele aqui. Pô, aeroporto de Dubai. Ó, ele ficou com um score de centralidade 484. Tá? Aqui eu estou rodando isso na ferramenta de exploração. Eu poderia rodar isso lá usando um Cypher, gravar essa informação como um atributo desse nó, e usar isso para uma aplicação, por exemplo. Aí eu estou colocando só um exemplo para vocês verem, pô, quem está explorando os dados, olha ali, sabe, pô, as bolinhas que estão verde mais escuro, é onde eu vou atacar primeiro. Tá? Aí imagine isso daí, explode a mente para todos os problemas que eu apresentei ali, de, pô, eu consigo colocar algoritmos de comunidade, para pôr cor diferente ali por comunidade, assim, aí tem uma porrada de coisa, e se vocês quiserem aprender mais, me sigam no YouTube aí, no LinkedIn, que eu estou sempre falando sobre isso. Voltando para a nossa apresentação, é isso. Muito obrigado.